que, que completaram, né, o processo de inscrição nos mais diversos assuntos. Muitas, né, a maioria são startups do exterior e com soluções, ideias muito interessantes, algumas bem bacanas mesmo de se ver. Então, essa fase a gente vai formar, né, subcomissões para que a gente possa avaliar. É claro que não sei se uma pessoa ou um sem pequeno time não técnica, né? Não sei conseguiria, se você está com alguma dúvida. uma pessoa ou um time só não conseguiria avaliar tantas startups, então nós vamos dividir esse trabalho por linhas de interesse. Foi por isso que aquele formulário de interesse foi passado. E hoje a gente vai fazer uma conversa, né? Uma conversa sobre as ferramentas que nós temos para avaliação, que é o F6S, né? Que é a ferramenta onde as empresas se inscreveram, onde os dados estão, tá? E também sobre a ferramenta de avaliação que foi desenvolvida pelo time aqui da Copel, né? Para que se enquadre dentro das exigências legais, né? Promovam a rastreabilidade, a execuibilidade do processo, tá? Vocês vão ver que ficou bastante simples e a gente vai ter muito sucesso e com certeza teremos êxito aí no nosso trabalho. Muito bem, mais uma vez eu agradeço e vamos começar. Valeu, Oswaldo. Obrigado, viu? Pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui, nós três da Betaí, estamos com muito orgulho junto com vocês nessa caminhada, eu, o Thiago Capello, né? Eu, Paulo Parreiro, o Thiago Capello e o Guilherme Linares, que é do nosso time de scouting aí. Então, a ideia é justamente essa que o Oswaldo falou. E eu queria só... Vocês podem não acreditar em mim, mas essa é a parte divertida agora, tá, pessoal? O ter contato, né, é trabalhoso. Vocês vão ver que é um trabalho que no começo ele parece mais complexo do que ele é, mas depois vocês vão ficar especialistas em avaliar startups, tá? Mas é um momento muito legal, que a gente está muito feliz porque vocês vão poder ter acesso a tecnologias do mundo inteiro, a empreendedores do mundo inteiro e ideias muito legais do mundo inteiro. Então, a ideia é essa. O Thiago vai falar muito sobre isso agora. Vou passar a bola aqui para o Thiago, mas antes de mais nada, em nome aqui do nosso time da Betaí Brasil, a gente quer agradecer demais a disponibilidade de vocês, de poderem estar junto com a gente, porque isso aqui é uma construção colaborativa, né? Uma construção conjunta, e eu costumo brincar, né, que a inovação é um esporte coletivo. Então, a gente precisa de todos aqui para realmente gerar impacto, gerar transformação na Copel, que é o que todo mundo deseja. Diga, Oswaldo. Eu acabei esquecendo, né? Pessoal, esse nosso treinamento aqui, ele vai ser considerado lá na Unicopel como horas de treinamento, então vai ter uma listinha de presença, que daqui a pouco vai aparecer aí no chat para vocês preencherem que estavam aqui, tá bem? Boa. Então, não se esqueçam, porque isso conta para a gente. Valeu, Legal. Oswaldo. Vai lá, Thiagão. Bora? Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Perfeito. Bom, pessoal, então como o Oswaldo falou, como o Parreira aí reforçou agora, a gente está entrando nesta nossa nova etapa, né? Então a gente terminou na segunda-feira todo o processo de inscrição, então foi um sucesso. Eu acho que a gente teve resultados muito positivos, e vocês vão ver isso também a partir de agora. E é muito bom ter a Copel tão próxima da gente para essa etapa agora, que é a etapa das avaliações, né? Isso é muito importante porque são vocês que conhecem sobre o negócio, são vocês que vivem o dia a dia, então desde o começo, né, desde aquela fase das entrevistas, onde a gente falou bastante com vocês também, a gente sempre teve muito essa vontade de trazer a Copel para dentro do processo também, né, para que o processo não fosse somente da área de inovação, não fosse somente da Betaí, então que fosse um processo realmente da Copel como um todo, e a gente está conseguindo fazer isso. Então é muito legal ver a sala cheia aqui também, com o pessoal agora que a gente vai entrar para essa etapa da avaliação. Então, antes de começar, então nossos objetivos aqui hoje, a gente vai mostrar um pouquinho como é que vai funcionar toda essa etapa, dar algumas diretrizes aí para vocês também. Então, eu vou mostrar todas essas ferramentas lá que o Oswaldo falou. E aí vocês também podem anotar as dúvidas, que aí conforme a gente for passando, podem levantar a mão e a gente vai ter muito esse espaço de troca para que vocês também se sintam confortáveis em fazer essas avaliações. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, assim, vai ser um sucesso, porque é uma forma fácil que a gente chegou aqui, e aí eu também já aproveito para parabenizar e agradecer o time aí de inovação da Copel, que fez todo um esquema
diferente aí para a gente fazer a avaliação, para que as coisas fossem um pouco mais objetivas e não tão subjetivas, né? Porque a gente sabe que por conta de ser uma empresa pública, a gente tem diversas obrigações para fazer, e dessa forma que a gente chegou, eu acho que a gente vai estar bem resguardado, e vai ser uma maneira também, acho que um pouco mais fácil para quem nunca participou de um modelo como esse de avaliação de projetos, de startups e coisas assim, que vai ser são algumas perguntas bem objetivas que a gente fez, que vai dar vamos dizer, a nota e o direcionamento de cada um daqueles objetivos, daqueles critérios de avaliação que a gente vai ter. Então, antes de começar aí falando sobre a avaliação em si, quero trazer aqui para todo mundo alguns números que a gente teve aí da fase de inscrição. Então, a gente teve aí, no total, a gente teve 216 inscrições do mundo inteiro, então foi um número bem expressivo. Esse número foi um pouquinho maior até, essas são as inscrições finalizadas, né? Então, o pessoal que realmente chegou até o fim da jornada de inscrição. Se a gente for contar as inscrições que foram iniciadas e por algum motivo não foram terminadas, a gente chegou a quase 300, mas as que finalizaram, a gente chegou aí em 216. Só pedir, pessoal, para deixar o microfone mutado aqui para... Boa, legal. Então, a gente chegou em 216. As 216 não são essas todas que vocês vão avaliar, tá? A gente terminou agora à tarde também um último filtro nosso aqui da Betaí, onde dessas 216 a gente tirou o que eram empresas de consultoria ou startups que estavam ali num estágio muito inicial, então que não estavam aptas ainda para fazer negócios aí junto com a Copel, ou startups que estavam com soluções e projetos totalmente fora do escopo. Então a gente fez uma limpa nessa base aí de inscrições finalizadas, e a gente chegou em 174 startups. Então, essas 174 startups são os projetos que a gente vai dividir entre vocês para que vocês avaliem, tá? Então, a gente vai chegar nesse número. Dessas inscrições, a gente, como o Oswaldo falou, muitas inscrições estrangeiras. Então, a gente ficou aí numa proporção de 60 a 40, 40% das inscrições foram de startups brasileiras e 60% de startups de fora. Então, desde o começo, foi sempre uma grande vontade nossa do programa que a gente abrisse as portas da Copel para tecnologias, para empreendedores, para startups de fora, e a gente conseguiu isso. Então, vocês vão ver que durante a fase de avaliação, todo mundo vai pegar muitas inscrições de países aí fora do Brasil. Então, vai ser legal também para vocês conhecerem coisas novas, coisas diferentes. Então, eu espero que todo mundo curta também essa questão. A gente teve aí mais de 30 países diferentes, e aí a gente fez um mapinha de calor aqui, só para vocês terem uma ideia de como que foi isso. Então, a gente teve inscrições de praticamente todos os continentes, então, de todos os continentes do mundo. Claro que a concentração, se a gente for pegar por país, tem um pouco mais no Brasil, mas a gente pode destacar aí países como Espanha, Estados Unidos, que tiveram um grande número de inscrições também. Então, vocês vão ver também que vocês vão pegar projetos aí para avaliar de vários lugares do mundo, e isso vai ser bem interessante também. Bom, e aí agora o que a gente precisa? Então, agora a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente chegou nessas 174 startups que a gente vai avaliar, e agora a gente precisa realmente pegar essas startups e separar elas para que elas corram dentro desse processo de avaliação que vai ser feito por vocês. Uma coisa importante aqui, então, todo o processo de avaliação vai ser feito por vocês da Copel. A gente aqui da Betaí, eu, o Parreira, o Guilherme e outras pessoas aqui da Betaí que fazem parte do time também, a gente vai estar 100% do tempo dedicado a ajudar vocês dentro desse processo. Então, qualquer dúvida, problema, não entendi tal coisa, precisava validar alguma coisa, essa startup, será que faz sentido de alguma forma ou não? Então, a gente chegou nesse modelo, então a gente não vai efetivamente, nós aqui da Betaí, avaliar e dar notas, mas a gente vai estar de uma maneira transversal trabalhando com vocês para qualquer dúvida e problema que vocês tenham durante essas próximas 2 semanas que a gente vai ter de avaliação. E aí, antes de entrar na avaliação em si, de mostrar para vocês como é que funciona, como que a gente vai fazer, eu queria só dar um pouquinho do tom do que a gente está fazendo aqui. Então, assim, antes de mais nada, avisar que esse processo de avaliação, ele não é um processo de corrida, de seleção da melhor startup, Então, a gente não está querendo achar a startup mais disruptiva, a startup que tenha a melhor tecnologia, ou a startup mais legal, a que tenha, sei lá, um produto mais fora da caixa e tudo mais. O que a gente quer aqui mesmo é startups que consigam realizar negócios com a Copel. Então, é importante a gente ter essa visão e esse primeiro
vamos dizer, esse mood quando a gente entra para avaliar, porque conforme vocês forem avaliando, vai ter muita coisa. Então, vai ter startups muito disruptivas, vão ter startups um pouco menos disruptivas, vão ter startups mais maduras, um pouco menos maduras, e aí o que eu quero que vocês pensem durante todo o processo de avaliação é, cara, como que a gente traz essa startup para fazer negócios com a Copel, né? Então, às vezes, a gente vai encontrar uma startup que é super disruptiva, que tem um produto super, cara, assim, à frente do tempo que a gente está vivendo aqui, mas quando a gente começa a pensar em como que ela se relacionaria com a Copel, já começa aquele ponto de interrogação, né? Tipo, será que vale a pena a gente se relacionar com essa startup agora? Será que a gente tem capacidade de se relacionar com essa startup agora? Então, é importante que durante todo o processo de avaliação, vocês tenham em mente que o objetivo do Copel Volt é a gente lá na frente, né, dessas 174 que estão indo agora para o programa, para essa primeira filtro de avaliação, a gente vai selecionar 5 que vão rodar provas de conceito junto com as áreas aí da Copel. Então é importante que desde o primeiro momento a gente tenha muito essa visão de entendimento de como que essa startup poderia se relacionar dentro do universo da Copel. E aí a partir daí a gente vai passando para os outros pontos. Então, acho que é importante só fazer esse adendo, que esse daqui não é um programa de seleção de melhores startups e melhores projetos, e sim projetos e startups que possam fazer sentido para o universo da Copel. Fala lá, Parreira, manda. Tiagão, só dar um push aqui também, acho que reforçar o que você falou, que é muito importante essa questão que o Thiago falou, pessoal, de que não é uma corrida, tá? Então, um exemplo que a gente deu é o seguinte, vamos imaginar que um de vocês atua na área de eletromobilidade. E tem uma baita de uma startup na área de eletromobilidade ali que vocês olham e estão avaliando e falam, cara, os caras estão com uma tecnologia disruptiva, com um negócio estado da arte. Só que vocês sabem que se trouxer aquela startup para dentro da realidade da Copel, para o momento estratégico que a Copel está, para o momento, vamos imaginar regulatório aqui do Brasil, ela não vai ter fit. Então, muito nesse sentido, tá? Então, muito cuidado que vocês vão ter, e a gente, como o Thiagão falou, nós iremos acompanhá-los ao longo desse processo, é mudar um pouquinho a chave, é ver o que é melhor para vocês, e não necessariamente, e não qual é a melhor startup de todas. Tá? Então, é um detalhezinho, é muito sutil isso, mas sempre tenha em mente o que é melhor para o momento estratégico, para o regulatório, para aquilo que a Copel está buscando em termos de desenvolvimento tecnológico, enfim, tá bom? Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Obrigado, Thiago. Mas é isso, assim, é pensar que a gente precisa nesse programa, né, especialmente no Copel Volt, o objetivo é gerar negócios. Então, a gente precisa ter muito essa visão que o Paulo falou, né? Como que, beleza, a startup pode ter muitas coisas bacanas, mas a gente olhando para onde a Copel está querendo ir, para toda a realidade da Copel, talvez não seja a melhor startup para a gente trazer. Então, esse é um ponto muito importante e que eu acho que baliza muito toda a avaliação que vocês vão fazer, tá? Então, acho que essa é a primeira grande mensagem e talvez uma das mais importantes mensagens que a gente tem para esse momento aqui agora. Boa. Se alguém tiver dúvidas, tá? Podem levantar a mão, assim, e aí a gente vai parando também, não tem problema nenhum, tá? Então, a hora que levanta a mão, acho que eu recebo uma notificação aqui, e aí eu passo a palavra assim que a gente puder. Boa, então como é que vai ser esse processo de avaliação em si, tá? Então, como que a gente vai fazer todo esse processo? Então, o processo ele vai ser individual, então todo mundo aí vai receber as suas startups para avaliar. Como o Oswaldo falou um pouquinho lá no começo, a gente vai distribuir essas startups de acordo com a proximidade de vocês para cada um daqueles 8 desafios que a gente tem dentro do programa. Então, já reforçando aqui, para quem ainda não respondeu também essa planilha, esse material que o Oswaldo passou, por favor respondam, porque a gente precisa fechar isso até amanhã para a gente iniciar na segunda-feira, tá? Então, coloquem lá quais são os desafios que vocês se sentem mais próximos a eles. Então, a gente vai dar um enfoque para colocar startups que estejam mais próximos da realidade de vocês. E aí, muito do que a gente conversou da outra vez também, pode ser que apareçam umas startups que estejam um pouco fora do que vocês vivem no dia a dia. E isso é muito bom, tá? Porque, primeiro, vai dar uma abertura de horizontes para vocês e vai trazer também para o projeto para avaliação algumas visões um pouco mais diferentes. E isso é importante também dentro desse processo. Então, a gente
gente vai ter várias pessoas avaliando as startups, então aí a gente imagina umas 5 pessoas, pelo menos, para cada uma das startups, e aí a gente tendo essa visão tanto de quem é mais especialista e quem está um pouco menos fora daquele tema, vai ajudar. Mas, a priori, a maioria das startups que vocês vão receber para avaliar, elas vão estar bem próximas dos desafios que vocês colocarem, que vocês têm mais proximidade, tá? Thiago, só um instantinho. Eloy, claro, pode falar, Eloy, manda. Lá naquele formulário você liberou só dois temas desafios por pessoa. E Isso. se a pessoa tiver habilitada a trabalhar em mais? Olha, a priori a gente colocou 2, tá, Eloy? Porque foi uma forma que a gente encontrou, olha, vai ter 2 e aí vai bater o número também. Eu acho que assim, eu acho que é importante a gente seguir em 2, até mesmo para ter vamos dizer, uma maneira mais fácil da gente dividir as startups aqui dentro. Mas eu acho que assim, se você se sentir muito confortável e falar, putz, eu tenho 3 desafios que eu queria muito avaliar, cara, me procura, a gente vai ter aí uns caminhos de comunicação também, e aí a gente tenta encaixar, vamos dizer, um pouco personalizado para cada um. Mas, vamos dizer, o padrão é cada um escolhe 2 desafios que estão mais próximos. Mas acho que se você se sentir confortável de fazer um outro, não tem problema, a gente conversa um pouco depois ali no particular e tenta encaixar você também em outro desafio. Ok. Foi muito na lógica, Eloy, de ajustar o número de pessoas ao número de desafios e de temas. Exatamente. Então, por isso que para facilitar esse ajuste, mas obviamente, como o Thiagão falou, se tiver aí disponibilidade, interesse em mais de uma área, pode acessar a gente, pode acessar o Oswaldo também, a gente conversa e acha o melhor caminho. Obrigado. Isso é muito legal, viu? Obrigado, acho que é legal mostrar isso. Acho que não é só o meu caso, acho que tem várias pessoas do grupo aí que já trabalharam em quase todas as áreas da Copel ao longo dos 30 e poucos anos, aí, então tem as experiências. Boa, Eloy. E isso é muito legal, Eloy, isso que você pontuou, fazer um parênteses aqui, porque é muito aquilo que o Thiago falou no início desse slide. É muito legal ter, e não se preocupem necessariamente de, nossa, mas caiu uma startup para mim que é de uma área que eu não tenho o menor conhecimento técnico, eu tenho um conhecimento mais amplo, genérico. Ótimo. O que a gente quer muito é o feeling de vocês, é aquilo que vocês vivem da Copel. Isso. O quanto vocês entendem que aquela Copel, de novo, terá fit com a Copel. Tá? Porque também isso é um outro motivo que está embebido aqui nisso que a gente está falando agora, que é cada vez mais ter a Copel como uma unidade. Né? Efetivamente, a gente sabe que cada uma das subsidiárias, com a holding, cada uma tem os seus negócios, tem o seu ritmo, tem suas prioridades, sua estratégia. Mas aqui é muito importante da gente pensar como um todo, como um organismo, e o quanto esse organismo vai se beneficiar com a interação com essa startup. Tá bom? Mas obrigado, Eloy. Perfeito, perfeito. Isso aí é perfeito, viu, Paulo? Só fazer uma contribuição. Às vezes a gente pode considerar que tal serviço, tal proposta da startup, tal POC não seja adequada a uma subsidiária, isso não serve para Copel Diz ou não serve para JET, mas pode servir muito bem para Com, pode servir muito bem para Copel Serviço, que está sendo criado agora. Eu acho que é interessante a gente ter esse olhar mais sistêmico aí também da companhia. Perfeito. Boa. Legal. Então, continuando aqui, então a gente imagina, claro que depende agora dessa última lista final de avaliadores, mas eu acredito que cada um de vocês vai receber de 20 a 30 startups para avaliar, tá? E aí, dentro desse universo de startups, quais são os 6 critérios que a gente vai estar avaliando, né? Então, o primeiro que é aderência da proposta aos desafios. Então, basicamente, é entender se aquela proposta que a startup fez está alinhada com um dos 8 desafios que a gente tem dentro do programa. A adequação da proposta, ela está muito ligada a como que essa proposta foi construída, se tem todos os elementos que precisam ter, se a startup realmente consegue entregar, né, dessa capacidade de execução, se ela consegue entregar o que ela está se propondo a fazer, ou se precisa de algum tipo de ajuste, o nível de maturidade, então qual que é o nível de validação que ela tem desse produto. Então o produto ele já está sendo vendido, ou o produto ainda está numa fase mais de teste, ou ele ainda está numa fase mais embrionária. Lembra que a gente já tentou tirar algumas startups que estão mais na fase embrionária por conta dessa questão de o objetivo do programa é fazer negócio. O quinto critério é sobre a qualidade de equipe, então a gente vai ter lá todos os dados sobre quem faz parte da equipe dessa startup, então entender se eles são uma equipe que se complementa, ou uma equipe que tem muito engenheiro e pouca pessoas de negócio, então vai ter um pouco de mais de fraqueza desse lado, então a gente olha para isso também. E por fim, o último critério é sobre experiência
prévia com outras grandes empresas, né? Então, entender como que essa startup chegou até esse momento de agora. Ele já vendeu para outras grandes empresas ou ainda está num processo de venda? Então, como que se trata dentro disso daqui? E aí, puxando já o que eu já tinha falado, para a gente deixar tudo isso daqui um pouco mais objetivo, o pessoal da equipe de inovação aí, do Oswaldo, Cris, Ferigotti e Diego, eles propuseram uma dinâmica aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, aonde a gente vai responder algumas perguntas com base no formulário da startup, que vai dar as respostas e as notas para cada um desses critérios, tá? Então, vai ser uma coisa muito mais objetiva, né? Então, a gente não vai precisar ler o formulário e dar uma nota de 1 a 10, por exemplo, para nível de maturidade. A gente vai ter lá umas perguntas que vão responder isso para a gente. Passando aqui, antes de mostrar efetivamente a ferramenta, eu acho que tem algumas boas práticas que são interessantes da gente falar. Primeiro de tudo, eu acho que uma questão muito importante dentro desse processo, quando a gente pega algo desse modelo para fazer, leiam toda a inscrição antes de começar a avaliar, né? Então, peguem a ficha, né, que eu vou mostrar aqui para vocês também, peguem essa ficha, leiam ela inteira, tentam entender o que a startup está propondo e depois vão para aquela parte da resposta. Isso é importante porque embora a gente tenha feito as questões tentando já direcionar as respostas para cada uma daqueles critérios que a gente colocou agora há pouco, é normal e vai acontecer das respostas estarem divididas dentro de cada um daquelas as perguntas, as respostas para cada um dos critérios estarem divididos dentro de cada uma das respostas que a startup deu dentro do formulário. Então, às vezes está lá, a gente perguntou sobre a qualidade da equipe, e aí a pessoa, em vez de responder 100% dentro daquele quadradinho, ela colocou em outros lugares também. Então, por isso que é importante dar uma lida inteira na ficha antes de começar realmente a avaliar e a responder as perguntas do nosso formulário ali de avaliação. Leiam a ficha antes e depois comecem a avaliar em si. Uma outra coisa importante, vocês vão ver lá que vai ter muita informação dentro do formulário. Porém, é legal que vocês busquem informações também em outras fontes. Então, você vai ter lá o site da startup, que vocês podem consultar, você vai ter os LinkedIns, vai ter as redes sociais da startup também. Às vezes, vocês buscando, vocês encontram algum tipo de notícia sobre aquela startup. Então, vocês podem utilizar essas outras fontes também como repositório de informação para avaliar a startup. Então, algumas coisas já estão dentro do formulário, como o site, LinkedIn e algumas outras coisinhas, como prêmios que a startup já ganhou, mas vocês também podem utilizar aí mecanismos de busca para se achar interessante de entender um pouco melhor o que aquela startup está fazendo. Então, vocês podem utilizar esses recursos também, tá? Uma outra coisa importante, isso aqui parece meio besteira, mas tenham sempre certeza que vocês estão avaliando e preenchendo a ficha certa, né? Porque às vezes vocês estão lá, vou começar a avaliar essa startup, e aí você está olhando a ficha de uma startup e respondendo por uma outra. Então, tenham sempre muito cuidado de que vocês estão indo na ficha certa e na avaliação correta também. Então, isso é super importante de ter esse cuidado. Se atentar ao prazo final, então, assim, já colocando esse deadline aqui para a gente tem que entregar, vocês vão precisar entregar todas essas avaliações até o dia 22, que é uma sexta-feira daqui 2 semanas. Então, tem tempo bastante, tá, pessoal? E aí eu trago até uma outra boa prática aqui de quem já avaliou muito startup, já passou muito por esse processo, tentem diluir o trabalho ao longo desses dias, tá? Eu sei que às vezes fica difícil, a agenda e tudo mais, mas se vocês colocarem 3 projetos para avaliar por dia, vocês vão ver que vai dar tempo de vocês avaliarem tranquilamente todos os projetos e não vai dar esse sentimento de sobrecarregamento, tá? Porque como é muita informação, muita coisa para ver, se vocês deixam tudo para fazer nos últimos 2 dias, no último dia, vai ficar carregado, porque aí vai ser muita coisa para vocês lerem, muita coisa para vocês consumirem, é um tempo que leva. A gente tem aí uma continha, vamos dizer, de padaria, é claro que depende de cada um e tudo mais, mas para avaliar bem e fazer toda a parte de avaliação e entendimento da startup, eu acho que vocês vão demorar aí de 20 a 30 minutos para cada uma delas. Então, é importante que vocês consigam diluir isso ao longo dos dias para que não fiquem super carregados e também acaba cansando, tá? E aí acaba confundindo a cabeça e aí acaba meio que também, vamos dizer, a saída disso tudo, quando a gente deixa tudo acumulado dentro de um processo de avaliação desse, é que a gente acaba avaliando mal as últimas startups, né? Então a gente começa muito bem e aí quando chega lá na 15ª do dia, a gente fala, putz, já começa a ficar tudo muito embananado dentro da cabeça de vocês. Então é importante ter esse período de, avalia, depois vai lá, dá uma descansada, porque às vezes até nesse momento, como a gente não vai fazer
vocês podem fechar todo o pacote e mandar para a gente. Às vezes vocês avaliam uma startup hoje, aí amanhã vocês avaliam uma startup que tem um projeto parecido ou uma ideia parecida com aquela que vocês avaliaram ontem, e vocês conseguem fazer, vamos dizer, esse peso, né? Tipo, eu dei essas notas, essas respostas para essa, por que eu dei para essa outra aqui dessa forma diferente, né? Então, tendo esse espaçamento da avaliação, esse espaçamento de um dia, vai dar essa possibilidade para vocês também. E aí, por fim, como a gente já falou, o time da Betaí vai estar 100% de prontidão aqui para vocês. Então, a gente sempre vai estar super disponível para responder qualquer tipo de dúvida, problema que vocês tiverem. Então, nunca se sintam sozinhos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso contato vai estar muito próximo de vocês. A gente sugeriu aqui de criar um grupo temporário no WhatsApp para isso. Então, criar um grupo aqui entre os avaliadores para essas 2 semanas de avaliação, para que a gente possa ali, como time, resolver as dúvidas e questões de vocês, porque às vezes alguém coloca alguma dúvida e era alguma dúvida que estava na cabeça de outra pessoa e que aí te ajuda ela também nesse processo. Então, acho que se ninguém tiver aí alguma objeção, a gente vai criar esse grupo do WhatsApp. Se alguém não quiser participar também, cara, não tem problema, tem meu e-mail, então, tipo, não quero participar, o WhatsApp é horrível para mim, odeio isso, tudo bem, tem meu e-mail, qualquer coisa vocês podem mandar por lá, mas vamos dizer que a nossa estratégia principal é criar esse grupo para que a gente possa ali responder as dúvidas de vocês. Pode falar, Paulo. E é muito legal isso aí que o Thiago falou, que a gente sabe que já está todo mundo de saco cheio, um monte de grupo, algumas regras, tá? O primeiro bom dia que mandarem vai ser automaticamente excluído do grupo, tá? Então, essa história de bom dia não existe, tá? Tô brincando, mas é uma brincadeira séria. Mas o principal, tá? Por que a gente pensou no grupo do WhatsApp? Vamos imaginar que o Diego está avaliando lá, e ele tem o contato do Thiago, e ele manda uma mensagem para o Thiago por e-mail. Thiago, estou com uma dúvida aqui em tal lugar, tal coisa. Pode acontecer do Thiago estar enrolado naquele momento e não conseguir dar atenção para o Diego naquele momento. E aquele foi o momento em que o Diego separou do dia dele para fazer as avaliações. Por que a gente quer fazer isso? Para ter banda de apoio, porque mandou uma pergunta no grupo de WhatsApp, além dela poder servir e responder dúvida de algum outro colega, ela também, a chance de ser respondida em tempo real é muito maior, tá? Porque se eu não puder atender, o Thiago pode. Se o Thiago e eu, a gente não puder, tem o Gui, tem o Oswaldo, tem o Diego, tem a equipe toda nossa, tanto do time de inovação quanto da Betaí, para o mais rápido possível dar o direcionamento para vocês. E não existe pergunta idiota, tá, pessoal? É uma regra básica aqui também. Porque às vezes se tem uma dificuldade na planilha, tem uma dificuldade ali no entendimento do que a startup quis dizer no preenchimento. Então, fiquem muito à vontade, e ali é o canal nosso para tirar essas dúvidas, sejam elas quais forem. Tá bom, pessoal? É isso aí, é isso aí. Então, a gente vai ter esse grupo aí para ajudar vocês. E aí, como boas práticas, eu acho que é muito nesse caminho, tá? Então, de novo, reforçar, vocês não estão sozinhos, peçam ajuda, a gente está aqui para ajudar nesse processo. E aí, então, agora eu vou fechar aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida dessa parte, que agora eu vou mostrar aqui os materiais de avaliação em si. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre os prazos, sobre tudo isso que a gente falou agora nesse começo. Se não tiver, eu já passo aqui para a próxima. Ô, Thiago, só uma sugestão também, né? Não sei se todos aí vão achar interessante ou não, mas ao invés do WhatsApp, daria também para criar uma equipe no Teams, né? Na equipe do Teams daria até para a gente colocar de forma mais organizada os arquivos também das startups. É só uma sugestão aí também, né? Se fizer sentido, usar o Teams ao invés do WhatsApp, que dá para você criar um grupo específico para tratar da avaliação das startups. Legal. Eu acho que assim, se eu tenho acesso lá, se vocês conseguirem acesso para as outras pessoas aqui da Betaí, acho que dá para fazer também. Eu gosto do WhatsApp por conta da praticidade e da velocidade, né? Eu acho que tipo, fica um caminho mais rápido para a gente fazer. Sobre as pastas e os documentos, eu já tenho elas todas separadas aqui no Google Drive também. Então, a gente mandaria uma pastinha liberada para vocês, para cada um, e aí o pessoal lá ia responder e tudo fica consolidado lá por dentro. Então, a gente já tem esse caminho também. Mas, se for de interesse de vocês de usar, a gente pode fazer. Só lembrando que, assim, ver o quanto que a gente consegue aqui pelo lado da Betaí ter gerência sobre tudo isso, né? Para também não sobrecarregar vocês e, de novo, para ser rápido e prático.
né? A gente tem um período curto de tempo aí para também a gente não ter tantas dificuldades nesse sentido. Mas a gente pode ver sim. Boa, deixa eu abrir aqui, enquanto a gente vê. Então, vamos lá, pessoal. Como é que vai funcionar a avaliação em si? Então, assim, todo mundo vai receber três documentos, né, por startup ali. Então, a gente vai receber a ficha de inscrição delas. Então, essa daqui eu peguei aqui uma startup aqui para mostrar para vocês como é que a carinha desse formulário, mais ou menos. Então, todas as startups que vocês forem avaliar, vocês vão receber um PDF desse, onde vai vir todas as informações que a startup colocou para avaliação do programa, além de todos aqueles links que eu falei de site, LinkedIn. E aí também vocês vão receber a ficha de avaliação. E aí vocês vão receber, além desses dois arquivos, deixa eu só liberar aqui, André, que estava aqui na sala. Além disso, vocês vão receber ali uma tabulação das startups que vocês vão avaliar e um número que valida aquela startup, que eu já vou mostrar para vocês por que é importante isso. Mas então, a primeira coisa de tudo. Então, essa é a ficha de avaliação que vocês vão receber de cada uma das startups, tá? Então, aqui no começo, a gente tem... Opa, pode falar. Manda ver. Vem tudo em inglês ou vem alguma coisa em africano, em chinês? Não, tá tudo em inglês, tudo tá tudo em inglês. Inglês ou português, tá? Então bom, tem startups que... Essa daqui, inclusive, é uma startup brasileira. Você falou que tem uma galera de tudo que é continente aí, não me venha com uma língua muito estranha aí que vai dar problema, né? Aí não vai dar, né? Vocês não sabem mandarim, pô? Corre o risco do cara ser super mal avaliado ou super bem avaliado. Né? Sim. Não, mas fiquem tranquilos. É português e inglês, tá? Então, vão ter startups que nem nesse caso aqui, que ela é uma startup brasileira, mas como ela já está buscando relacionamento internacional, ela respondeu muitas dessas partes em inglês também, e vão ter startups que vão responder tudo em português e outras dividido também. Então, é português ou inglês. Então, aqui nesse começo, a gente tem uma pequena, vamos dizer, um pequeno parágrafo ali que a startup fala um pouquinho sobre o que ela faz, então, que é essa primeira parte aqui. Logo depois disso, a gente tem tudo sobre o time, então eles vão falar aqui sobre os co-founders deles, tem uma parte aqui sobre investidores e advisors também, e aí a gente chega na parte, realmente, vamos dizer, que é aqui para o nosso programa de avaliação, que são as respostas que a gente pediu deles para as perguntas do formulário de inscrição. Então, a gente vai ter aqui, são mais ou menos 20, mais ou menos não, são exatamente 23 perguntas que eles responderam para esse processo. Então, tem perguntas ali desde da parte cadastral deles todas, então, qual que é a razão social, CNPJ, coisas desse tipo. E aí também já entra aqui parte de faturamento, então é importante para saber sobre grau de maturidade da startup, quanto que ela está faturando. Se ela não está faturando é porque ela está num grau de maturidade muito mais baixo, né? Número de pessoas no time, a data de fundação dela, esse é algo importante para ver, então entender como que ela está se desenvolvendo, né? Às vezes uma startup que já tem aí 9, 10 anos, pode ser que ela represente ali que ela não está se desenvolvendo muito bem, ou uma startup que é muito jovem, entender como que está a velocidade de desenvolvimento do produto e da solução dela. Depois a gente entra aqui a área de atuação da startup. Então, esse daqui é uma área que eles colocaram livre. Então, essa startup aqui, que é a Cube, eles se colocam como uma startup que trabalha a parte de sustentabilidade. E aí, depois, eles entram no desafio que eles pretendem solucionar. Então, no caso aqui da Cube, eles se proporam a solucionar um desafio de novos modelos de negócio. E aí, aqui um parênteses rápido vocês vão ver que ao longo das avaliações, conforme vocês vão lendo, pode ser que às vezes a startup colocou que fala que então eu resolvo o desafio de novos modelos de negócio, mas a hora que você vai entendendo o que ela faz, talvez ela esteja ligada muito mais a um outro tipo de desafio. Isso não é um critério de eliminação ou de zeramento de nota delas. A gente só pediu para eles indicarem aonde que eles acham que vai estar mais adendo ali ao desafio que eles vão estar. Vai ter aquela perguntinha do começo lá, que é sobre a adequação da proposta ao desafio, então vocês vão ter que entender se faz sentido aquilo que eles estão propondo. Mas, mais para frente, essa startup passando lá, então esse é o primeiro funil, né? Depois o próximo funil, que é o Pitch Day, onde a gente vai chegar até 30 startups, depois o Bootcamp, onde a gente vai chegar até 15 startups, a gente vai ter uma oportunidade de estar muito mais próximo delas para entender por que ela colocou novos modelos de negócio e não, sei lá, eletromobilidade, por exemplo, que poderia ser o caso. Então, a gente vai entendendo
por que a startup foi e colocou esses dados dentro do formulário. Depois, a gente tem ali... Tiago, Claro, manda. a Fábia aqui, só rapidinho. Quando a gente se deparar com um caso desse, né, de novos modelos de negócio aqui, a gente vai ter um campo para a gente sugerir o que seria, por exemplo, eletromobilidade, por exemplo. Aí a gente poderia indicar para que vocês façam essa nova etapa com esse olhar, é isso? Isso, na ficha aqui, até vamos dar um spoiler aqui, então a gente vai ter a ficha aqui de avaliação. A gente tem, depois que vocês avaliarem, eu deixei um campo aqui para comentários finais. Então, todos esses comentários, eu achei que a startup se relacionaria melhor a esse desafio, ou queria que ela fizesse tal coisa, ou identifiquei tal coisa, ou assim, tipo, cara, essa startup é muito boa, ela precisa estar aqui dentro. Tudo isso vocês podem colocar aqui. Então, é um caminho, um texto livre que vocês podem colocar aqui dentro também, tá bom? Então, beleza. Já obrigada. Nada, que é isso. Qualquer coisa, vão chamando. Então, depois a gente entra no escopo da solução. Então, aqui a startup já vai falar um pouquinho sobre o que ela faz e qual que é a solução proposta dela para o programa. A maturidade, né, que é um dos pontos ali de avaliação, já tem aqui um campo onde a startup fala qual que é o nível que ela está, comercialmente falando, mas é claro que isso aqui precisa de uma validação, né? Então, a hora que ela fala aqui que está em tração, é interessante depois, nas próximas perguntas, a gente entender, tipo, está em tração, mas aí aqui, às vezes, ela colocou que o faturamento dela foi de, sei lá, 10 mil reais. Então, tipo, já tem alguma coisa ali meio estranha acontecendo. Então, todas essas avaliações vocês vão ter a capacidade de fazer ao longo do processo, e por isso que é importante ler o formulário inteiro antes de sair respondendo as perguntas da ficha de avaliação, tá? Então, aqui depois, vou passando aqui pelas perguntas. A gente vai ter uma pergunta sobre como que ela chegou nesse estágio, então como que ela chegou nesse estágio de tração, então ela vai falar sobre isso. Ela vai falar aí sobre quais são os clientes que ela trabalha hoje, então naquela pergunta sobre escalabilidade, sobre quais empresas que eles já trabalham, a gente vai ter aqui como responder também. E aí a pergunta 17, que é uma das perguntas bem importantes, eu acho que a partir daqui, a partir da 17, a 18, a 19, a 20, a 21 e a 22, elas são perguntas estritamente relacionadas ao programa Copel Volt, né? Então a gente começa ali perguntando para eles qual que será o custo total de execução dessa prova de conceito. Então eles vão colocar ali, no caso aqui da Cuba, eles colocaram 250 mil reais, e aí eles vão falando o que eles vão fazer com esse dinheiro, quais são as ideias que eles têm para esse investimento. E aí aqui é importante vocês se atentarem a uma questão que, e isso eu já vi, porque eu já dei uma olhada em várias inscrições e tudo mais, vão ter algumas startups que vão colocar lá, eu preciso de 1 milhão de reais. E aí vocês vão ter que, dentro do formulário ali de avaliação também, identificar isso, né? Então, lembrando que o programa Copel Volt, a gente vai estar liberando aí para cada uma das startups até 300 mil reais. Então, se a startup falou que ela precisa de uma POC de 1 milhão, ela está um pouco fora do escopo. Então, vocês, dentro do processo de avaliação, vocês vão conseguir colocar dentro ali da pergunta, falando, olha, a startup colocou qual que é o valor que ela quer para a POC, mas ela está um pouco fora do que a gente tem aqui hoje. E aí a nota vai ser um pouco menor. De novo, a startup falar que a prova de conceito dela é maior do que o programa está se propondo a dar hoje, ela não é um critério eliminatório, mas é um critério de baixar a nota, né? Então a gente sempre vai estar procurando startups que sejam ligadas ali com novos negócios. Você fala, tem alguém vazando aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto, bloqueei. Então, a gente sempre vai buscar startups que têm ali possibilidade de fazer negócios com a Copel, mas que estejam também alinhadas com a proposta do projeto, né, do Copel Volt. Então, é importante dar uma olhada, então lembrar que o Copel Volt é até 300 mil reais, e aí as startups que estão pedindo mais, a gente precisa entender o porquê, e isso aí vai se refletir na nota que vocês vão dar para elas também. Uma outra questão também nessa mesma linha, que é o prazo previsto para a execução da POC. O nosso projeto Copel Volt, ele tem como premissa 4 meses de POC. Então, no caso aqui da Cuba, eles colocaram 12 meses. Então, também isso precisa se refletir na nota deles, que não está totalmente alinhado com o projeto do Copel Volt, né? Então, possivelmente a nota deles vai cair um pouco também por conta dessa questão do tempo previsto para a prova de conceito. Seguindo aqui, a gente vai ter aí, já para o final, a gente tem a pergunta 19, onde a gente pergunta sobre qual a experiência da equipe. Então, lembra daquilo que eu falei de que as perguntas vão estar vai ter um pouco em cada parte? No formulário lá em cima, vocês têm
muito sobre a equipe, sobre o que eles fazem, sobre as áreas de expertise deles, mas aqui a gente também pergunta quem vai estar exatamente junto às POCs, né? Então, vão ter startups que vão detalhar um pouco mais, algumas um pouco menos, e isso daí vai gerando a nota que vocês vão dar nessa questão da equipe e capacidade de execução deles também. Depois, a gente vai ter uma pergunta aqui sobre equipamentos e infraestruturas. Então, a gente perguntando para a startup, bom, beleza, você já falou o que você quer fazer, você falou ali quanto que custa, mas quais são os equipamentos e infraestrutura necessários para a execução dessa POC e se você já tem esses equipamentos ou não. Então, aqui no caso dessa startup, ele já falou que ele já tem tudo, então isso já demonstra um pouco também, um pouco mais de segurança do nosso lado, de, tipo, olha, é uma startup mais madura, que já vai conseguir entregar bem mais o que eles estão se propondo, porque às vezes a startup fala um pouco do que ela faz, fala o que ela já fez até hoje, mas na hora que a gente pergunta isso daqui de, cara, beleza, mas se você precisar implementar isso a partir de tal data, o que você vai precisar fazer? E aí ele vai descrever, não, então eu preciso contratar tal pessoa, preciso comprar tal equipamento, então tudo isso daqui também vai ser critério de avaliação. Depois a gente tem aqui qual que é o potencial de valor de geração de serviço para o negócio da Copel. Então, essa daqui é uma pergunta legal também. Então, como que a startup vê que essa proposta deles pode se refletir em novos modelos de negócio, em novas soluções, em novos produtos para dentro da Copel. Então, eles também já vão colocar isso aqui para a gente. E aí, a última pergunta é qual o modelo de negócio previsto que a startup vai fazer após a conclusão dos testes, né? Então, lembrando que a gente está buscando startups para fazer negócio com a Copel, né? Então, a parte de POC, ela é vamos dizer, a última fase antes de uma possível contratação ou algo desse tipo. Então, a gente já pergunta para eles qual que seria o modelo de negócio que eles propõem para a startup, para a Copel, caso a startup passe por essa prova de conceito, a Copel veja que tenha realmente sentido, então eles já dão ali uma premissa de tipo, olha, então aqui no caso da Cube, que eles colocam lá, como serviço, pago pelo volume de infraestrutura cada mês, por exemplo, o número de pontos de dados veiculados. Então, esse é o modelo de negócio que eles propõem para depois da fase de POC, né? Então, passado aqueles 4 meses que a gente vai ter ali entre dezembro e março, ali começo de abril, qual que é o modelo que eles se propõem para estar fazendo junto com a Copel. E aí, por fim, a gente ainda pediu para todo mundo um vídeo no YouTube com um pitch da solução. Então, todos eles vão ter lá um videozinho. Às vezes tem o empreendedor falando, às vezes tem o vídeo da solução rodando, às vezes é as duas coisas. Então, o vídeo também ajuda um pouco em vocês entenderem o que a startup faz, o que ela está propondo. Então, naquelas boas práticas, o que eu acho que é legal fazer, ler o documento como um todo, do começo ao fim, entendendo o que a startup está falando, assiste o vídeo e aí depois começa a ir para a parte da avaliação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no geral, cada uma das startups que vocês vão receber para avaliar, vocês vão ter uma fichinha dessa para cada uma delas. Alguém tem alguma pergunta aqui? Tinha uma ali, mas o Oswaldo já respondeu em relação às informações ali de prova de conceito, enfim. A gente vai fazer também esses bullets, que são as informações mais importantes, digamos assim, que vocês têm que ficar mais atentos. Mas também, obviamente, para aqueles que puderem acessar e dar uma olhada no edital, também sei que é um pouco mais complexo, mas ali vocês também conseguem ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que está sendo pedido e foi pedido para essas startups quando do momento da inscrição delas. Não somente dessa fase, como das outras também, né? Oi, pode falar. Eloy, tem alguma dessas perguntas aí que se a resposta estiver fora aí do esperado já é desclassificatória direta? Tem. Tipo assim, prazo de 4 meses. Não, nesse sentido não. Mas tem assim, por exemplo, se a gente achar que a proposta da startup está totalmente desadequada com o modelo, com o desafio que ela está se propondo a fazer, a gente pode zerar essa nota. Então aqui, ó, até vamos mudando aqui de tela. Eu vou usar essa sua pergunta para já puxar aqui, Eloy. Então, esse daqui é o formulário de avaliação
que vocês vão receber. Então, cada uma das startups que vocês forem avaliar, então vocês vão receber um documento desse. Então, por exemplo, se forem fazer 15 avaliações, 20 avaliações, vai ter 20 documentos desse daqui e 20 fichas das startups que vocês vão avaliar. Então, abrindo o documento, então o formulário vai estar lá, formulário de avaliação, underline, nome da startup, e aí aqui dentro, né, para a gente fazer aquela segunda linha ali de validação, para realmente garantir que vocês estão avaliando as startups que vocês deveriam estar avaliando, aqui a gente vai ter a lista com as startups que foram submetidas aí para vocês. Então aqui, por exemplo, aqui tem essa daqui que é uma teórica aqui para a gente ver. E aí lembra que eu falei que a gente vai mandar uma tabulação ali de nome da startup e um código de verificação. Então vocês vão colocar esse código aqui, então por exemplo, nesse caso aqui é o 1, e vão colocar o nome de vocês aqui. Então o nome do avaliador. A partir disso, vai abrir a parte aqui da avaliação. E aí, Eloy, a primeira pergunta aqui é a aderência da proposta aos desafios. Então essa é a pergunta, vamos dizer, principal aqui do começo, que essa pergunta pode já ser eliminatória. Então, por exemplo, se a gente, durante o processo de avaliação, entender que a proposta da startup não dá para encaixar em nenhum dos desafios da chamada, então ela colocou que ela faz o desafio de eletromobilidade, mas a gente já viu que a eletromobilidade não é bem o desafio que ela faz, e nenhum outro desafio essa startup consegue, vamos dizer, responder a eles. Se a gente colocar aqui, por exemplo, não, ela já vai dar automaticamente desclassificada. Tá? Então, essa pergunta ela é eliminatória. De novo, a gente já passou um pente fino em praticamente 100% das inscrições. Porém, e a gente já está colocando para vocês todas as startups que a gente acha que tem sim aderência a pelo menos um dos desafios do programa. Mas, de novo, se vocês acharem que tem alguma startup que a hora que vocês forem avaliar, que não responde a nenhum daqueles 8 desafios, vocês já podem colocar que não, e ela vai estar automaticamente desclassificada. E aí, assim, a desclassificação vai ser vocês que vão estar dando. É claro que, como a gente falou, vão ter várias pessoas avaliando essa startup, não vai ser somente uma pessoa. A gente vai ali depois, caso aconteça algum caso desse, vai ter uma deliberação ali, entender se todo mundo desclassificou ou se somente foi uma pessoa. E aí a gente vai tratando caso a caso para realmente deixar um processo transparente e que todo mundo esteja, vamos dizer, confortável e entendido que realmente ela deveria ser desclassificada ou não, ou tipo, eu desclassifiquei, mas realmente pensando bem, daria para a gente colocar em algum outro desafio. Tá? Então tem essas questões. Thiago? Claro, Oswaldo, manda, por favor. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, mas é que são coisas que aparecem, às vezes são evidentes. Vem uma empresa aqui e diz que ela vai fazer um desafio qualquer, mas você vai olhar e é sei lá, um pet tech, né? Um health tech, uma empresa ligada à saúde. Né? Ora, é claro que nesses casos ela está desclassificada, né? Mas eu acredito que a gente não vai se deparar com nenhum caso desse. Tá? Mas vamos seguir adiante. Esse seria um exemplo de caso onde a gente poderia desclassificar. Isso. E aí entender também, né? Porque assim, a gente teve lá o desafio de novos modelos de negócio, por exemplo, né? De como que a gente poderia utilizar, uma das coisas que a gente falou, de como utilizar a base da Copel, talvez para vender novos produtos e serviços. Então, pode ser que apareça alguma startup nesse sentido, de tipo, eu quero vender algum tipo de, sei lá, de seguro para a base de dados da Copel, e aí eu mostro como que eu imagino que esse produto poderia ser desenvolvido e tudo mais. Então, tem ainda toda essa camada então, de entendimento desse desafio e da proposta da startup em si, né? Mas agora, assim, a startup quer abrir um consultório médico dentro da Copel. Não tem nada a ver. Então, realmente não se adequa a nenhum dos desafios propostos aqui. Então aqui, ó, já como vocês podem ver, o pessoal aí, de novo, o pessoal da área de inovação fez acho que foi um super trabalho, porque ficou muito, vamos dizer, objetivo e fácil de vocês fazerem a avaliação de cada uma das startups. Então, conforme vocês forem respondendo, então no caso aqui já deu desclassificada, mas vamos fazer aqui uma passada só para vocês verem tudo e para a gente passar pelo material como um todo. Boa. Então aqui no caso, então a gente colocou aqui sim, então ele já vai abrir a próxima pergunta, né? O próximo critério de avaliação. Não está compartilhado. Não foi? Não. Você ativou tudo? Peraí. Uhum. Agora sim. Foi? Bora. Sim. Então aqui no caso, quando a gente coloca sim aqui em vez de não, ele vai abrindo as próximas perguntas para a gente responder, para vocês responderem. Aqui no caso, vocês vão ver que algumas vezes aparecem
perguntas que já estão respondidas aqui sem, vamos dizer, sem nenhuma possibilidade da gente modificar. Isso é porque essas perguntinhas aqui, elas vão ser avaliadas nas próximas etapas, tá? Então, aqui no caso, quando a gente coloca sobre a aderência do desafio, da proposta, né, ao desafio da Copel, se vocês colocarem sim, a gente não vai medir nessa primeira fase qual que é o ajuste que essa proposta precisa, ou o que a gente precisa fazer em relação a custo-benefício e coisas desse tipo, porque a gente sabe que às vezes fica meio difícil da gente ter essa visão um pouco mais aprofundada. Essas outras questões a gente vai estar avaliando nas próximas fases. Então, na fase do Pitch Day e principalmente na fase do Bootcamp, onde a gente vai ter modelos bem parecidos com esse que a gente está aqui agora, a gente vai ter outras coisas dentro desses critérios para avaliar também. Então, aqui no caso, a gente deu sim, então a gente identificou que a Countify aqui, que é essa startup modelo, ela tem uma proposta que se refere e se encaixa em algum desses desafios, e aí a gente vai entrar para a segunda parte do critério, que é a adequação da proposta. Então, a primeira pergunta ali, é possível observar clareza na aplicação dos recursos? Então, a startup ela deixou claro o que ela quer fazer com os até R$300 mil que o Copel Volt está liberando para esse projeto? E aí vocês vão responder aqui, sim ou não. Então, vamos botar aqui que a Countify conseguiu sim deixar isso claro. Depois, é possível observar clareza na definição das etapas? Então, quando a gente fala aqui na definição das etapas, como que foi a ideia deles de construção dessa prova de conceito, né? Então, ficou claro qual que vai ser o passo a passo que eles vão fazer, ou tipo ficou um pouco confuso ainda o que eles querem fazer e como que vai ser essas etapas de desenvolvimento da prova de conceito. Então, aqui eu vou colocar que não ficou tão claro para mim essa definição das etapas. Depois, é possível observar clareza no detalhamento do escopo da proposta da startup? Então, naquela parte ali que ela fala sobre qual que é o projeto, sobre qual que é a ideia que ela tem de projeto de prova de conceito junto com a Copel. Então, a gente vai avaliar isso. Será que ficou detalhado claro o que ela quer fazer? Ou ela simplesmente falou o que ela já faz, mas não ficou muito claro o que ela efetivamente quer fazer com a Copel, né? Lembrando daquela nossa ideia de que a gente precisa colocar para dentro startups que possam fazer negócio com a Copel, então que já tenham ali seus modelos de negócio validados e que já tenham uma ideia do escopo do que fazer junto com a empresa, né? Então, aqui a gente vai colocar que sim, então beleza, a Countify colocou para a gente, ficou claro qual que era a proposta que ele tinha para dentro do Copel Volt. Depois, a gente vai falar aqui sobre a viabilidade econômica, considerando recursos financeiros disponíveis para a celebração do contrato. De novo, aqui está bem relacionado com essa questão da aplicação dos recursos. Então, aqui, quando a gente fala da clareza, é muito sobre aquele passo a passo do que ele aplicaria os R$300 mil. E depois aqui a viabilidade econômica é muito daquilo que eu falei antes de, a startup está pedindo R$1 milhão. Então, assim, não tem viabilidade para essa parte do Copel Volt. Então, se ele pediu muito a mais do que o Copel Volt está se propondo a liberar para essa primeira versão do programa, a gente não vai ter essa viabilidade econômica para a execução dessa POC. Então, é por isso que é importante a gente sempre ver o quanto que a startup está, vamos dizer, precisando para executar essa prova de conceito junto com a Copel. Depois, a última pergunta dentro dessa parte da adequação da proposta, né, que é entendimento, vamos dizer, um pouco mais geral daquilo da proposta como um todo, a proposta demonstra ter potencial de resolução com algum problema, criação de valor ou provável economia para a administração pública? Eu acredito que todas as startups que chegarem até essa fase, né, porque a gente já vai ter falado um pouquinho ali sobre se ela se adequa a algum desafio, então provavelmente ela vai ser sim. Então, ela resolve algum problema interno da Copel ou alguma, vamos dizer, alguma oportunidade que a Copel tenha dentro desse escopo, dentro desse modelo que a startup está colocando. Então, aí vocês já vão responder. Então, essa primeira parte aqui vão ter essas perguntas e vocês já vão vendo que ela vai dando ali as notas divididas por cada um desses critérios. E aí, depois, essas notas elas vão ser somadas ali numa nota final que vai ficar ali em cima. Depois, a gente vai para a parte de capacidade de execução. Então, aqui a primeira pergunta para que a startup execute a POC, identifica-se que é necessário alguma contratação de recursos ou serviços de terceiros? Então, entendendo o projeto que a startup está querendo fazer, os recursos que ela colocou lá, que ela tem disponíveis para rodar, a gente entende que essa startup ainda precisa contratar alguma coisa, e aí quando a gente fala sobre contratação, é contratação de pessoas, ou contratação de serviços, ou contratação ou compra de máquinas. Então, tudo isso a gente vai estar olhando para esse lado, e aí a gente vai olhar aqui e vai responder para eles. Então, a gente vai poder colocar
Sim, então assim, a gente identifica que a startup precisa ali de alguma contratação de pessoas ou serviços de terceiros. A gente pode colocar que não, então a gente entende que ela já tem tudo que ela precisa para rodar a POC, ou até a gente pode colocar ali que ela não tem condições de executar a POC por qualquer outro motivo. E aí pode ser custo, então, por exemplo, se a gente entender que ela só vai conseguir rodar essa POC se ela conseguir R$1 milhão, a gente, nesse momento, a gente já poderia ter um outro critério aqui, igual lá da primeira pergunta, de desclassificação. Então, se ela realmente não consegue rodar a POC, só consegue se tiver um grande aporte de dinheiro que está fora do escopo do projeto do Copel Volt, essa também já é uma pergunta, vamos dizer, desclassificatória para ela. Tá? Então, a gente já tem também esse outro ponto aqui, onde tem um critério de desclassificação. Se a gente acha aqui que a startup precisa contratar, a gente vai abrir para vocês outras perguntas, né? Então, para entender o que é essa contratação. Então, aqui, essa contratação é de itens relacionados à infraestrutura básica de operação da POC. Então, é algo ligado a realmente ao dia a dia ali do que ela precisa. Ela precisa de uma máquina, ela precisa alugar algum tipo de serviço, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de responder aqui, e aí vai ter tanto essa parte de itens de baixa complexidade, então, sei lá, precisa comprar um computador, precisa contratar algum tipo de serviço que não tenha tanta complexidade, então a gente vai conseguir colocar baixa. Ou precisa de alta complexidade, não precisa de uma máquina, um gerador que é só importado, coisas desse tipo, a gente vai conseguir também colocar, e tudo isso vai se refletindo na nota que vai sair aqui. Então, no caso aqui dessa startup, eu vou colocar aqui que ela precisa contratar itens de alta complexidade, né? Então, ela precisa contratar um tipo de gerador, alguma máquina que realmente não é algo muito trivial. Então, a gente vai conseguir colocar essa nota para ela, essa resposta para ela. Depois, a gente vai perguntar que essa parte aqui, que era mais de máquina, a gente vai muito mais, então, para a parte de contratação de serviços, né, de pessoas ali. Então, a gente tem a oportunidade também de avaliar se ela precisa de contratação de serviços relacionados ao core da startup. Então, pensando que é uma startup que faz análise de Big Data, por exemplo. E aí ela precisa contratar pessoas, analistas de BI, para fazer toda essa parte de execução da POC em si. Então, isso é uma contratação muito relacionada ao core da startup. Então, se a gente identifica que a gente precisa fazer isso, que eles precisam dessa contratação, a gente ainda vai poder colocar, então, se ela precisa de muita contratação relacionada ao core, então ela não tem ninguém que trata sobre Big Data, por exemplo, dentro desse projeto que ela está colocando, então a gente colocaria muito, ou ela precisa de pouca contratação, ou no caso ela não precisava de nenhuma, ela só precisava realmente contratar aquela máquina que estava ali na outra resposta. Então, a gente vai poder colocar aqui também uma resposta para ela. E, por fim, a contratação de serviços de terceiros de baixa complexidade. Então, eu preciso de um instalador para fazer a instalação daquela máquina que a gente comprou, ou porque eu estou fora do Brasil, a gente não tem, vamos dizer, como vai acontecer bastante, né, no caso daqui do Copel Volt. Então, startups de fora que precisam executar projetos aqui com vocês. Então, o cara está lá, faz lá as placas eólicas, mas não tem ninguém que instale as placas para ele aqui. Então, ele vai precisar contratar toda essa mão de obra. Então, são serviços de baixa complexidade, mas que a gente vai poder colocar aqui para ele também, se ele precisa contratar ou não pessoas para esse tipo de serviço. E aí as notas vão dando aqui também. Então, aqui no caso que a gente colocou sim, se a gente tivesse colocado não, ela já ia dar ali nota 10 para essa parte de capacidade de execução, porque a startup já demonstrou que ela tem todas as ferramentas necessárias para colocar a POC para rodar. Tá? Então, por isso que eu acho que ficou legal esse modelo, porque não fica algo subjetivo, né? Porque geralmente o que a gente faz quando a gente fala sobre capacidade de execução, a gente olha todas essas partes e dá uma nota geral de 1 a 10. Aqui não, aqui a gente foi um pouco mais, vamos dizer, detalhado nessas questões para entender cada um dos lados aqui. Deixa eu ver aqui, o Paulo mandou uma pergunta. Supondo que ela informou que precisa de 250 mil. Esses 250 mil, devo presumir que ele usará para essas contratações, aquisições de materiais, etc.? Sim. Sim. Então, todo o dinheiro que ele colocou ali, que ele precisa para a execução da POC, a POC, né, ela não pode ter nenhum tipo de rentabilidade, digamos assim, para a startup. Então, tudo que ele colocou, que ele vai utilizar esse dinheiro, é para a execução da POC. Então, seja para contratação de pessoas, seja para contratação de serviços, seja para compra de máquinas e coisas desse tipo. Então, tudo que ele informar lá de dinheiro, a gente vai precisar dar uma olhada e entender para que esse dinheiro está sendo
disponibilizado, né? E isso daí vai dar também essa percepção para vocês do que ele precisa contratar, porque às vezes, de novo, vocês são bem especialistas e estão vivendo esse dia a dia aí dentro da empresa. Porque às vezes a startup lá, o empreendedor colocou que ele precisa contratar tal coisa, mas vocês olhando a proposta já identificam que tem coisas ali que ele não estava dentro do projeto dele e que são tão necessárias quanto, né? Então, vocês precisam ter vamos dizer, essa visão também para conseguir avaliar bem essa startup dentro desse modelo aqui. Ô, Thiago. Claro, Eloy. manda. Fala, Eloy. E se o cabra aí precisar, por exemplo, de serviços nossos internos da Copel, por exemplo, o cara vai instalar alguma coisa lá numa usina e ele precisa de mão de obra do meu técnico para, sei lá, instalar um sensor dele lá para alguma coisa. Tá. Onde é que entra isso? Ou não vai ser possível esse tipo de interação? Não, vai ter que ser possível, né? Acho que a gente precisa dar uma olhada nisso também, porque vai precisar. Depois, quando a gente começar a sentar com as startups nas próximas fases, quando a gente for desenhar os pilotos, a gente vai ter muito mais essa característica de olhar para dentro e entender essa capacidade de execução. De novo, essa primeira avaliação, a gente ainda não tem muito como avaliar e até medir esse nível de complexidade do projeto. Tá? Então, para essa primeira avaliação, Eloy, a gente não está olhando para esse lado. Mas depois, e até depois se você olhar lá toda a parte do edital e todas as partes do que a gente tem como critério para as próximas fases, nas fases de desenho do piloto, isso vai ser muito olhado, tá? Então, na fase de desenho do piloto, a gente deixa de olhar para algumas outras desses critérios e começa a olhar para alguns outros. E um desses é exatamente isso, o quanto que precisa de energia da startup para rodar essa prova de conceito, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nesse primeiro momento, a gente não olha para esse tipo de, vamos dizer, de custo e de complexidade de execução, mas a gente vai olhar nas próximas etapas. Tá? Tiago, só para reforçar, né? Claro. Evidentemente que vai acontecer na fase da execução da prova de conceito, alguma empresa pode precisar de uma ou outra interferência da Copel, certo? Um apoio, um ajuste, uma instalação, e aí essas empresas terão tutores, né? E tem também o comprometimento da Copel em ajudá-las a executar suas provas de conceito. Eu acredito, Eloy, que a gente não terá nenhum problema com relação a essa natureza. Sendo uma coisa razoável, né? É um trabalho razoável que a gente possa cumprir, naturalmente, não pode haver problemas com relação a isso. Boa. Legal. Boa pergunta, viu, Eloy? Legal você tocar nesse ponto também. Bom, passando aqui a parte de execução, já chegando aí nos últimos dois critérios de avaliação, a gente vai falar aqui sobre nível de maturidade. Então, basicamente aqui as perguntas são olhando para como que a empresa está hoje, né? Qual que é o nível de maturidade de execução que ela tem. Então, a primeira pergunta é sobre experiência no setor. Então, no setor, muitas dessas vão no setor de energia, né? Mas a gente vai ter muita experiência também de startups de tecnologia muito voltada à parte de gestão de processos e de análise de dados. Então, a gente vai ter essa característica aqui também. Então, aqui vocês vão poder responder entre alta, pouca e moderada. Então, se a startup já teve muitos negócios ou ainda está mais caminhando ou ainda não teve quase nada, então vocês vão poder colocar aqui. Então, vou colocar aqui só para a gente fazer um teste. Depois, a startup demonstra ter experiência mercadológica no setor onde apresenta a proposta, então ele já foi vendido para alguém ou ainda está numa fase que ainda está muito mais em testes, então você vai poder responder aqui também entre alta, pouca e moderada. Depois, a startup demonstrou ter evidências de que o produto proposto já foi testado anteriormente. Então, lá vocês puderam ver que na ficha, a gente pergunta um pouco sobre os clientes que ela já teve, né? E sobre o que foi que foi vendido, né? Como é que foi a trajetória delas. Então, é isso que vocês vão analisar nesse ponto. Então, será que a startup conseguiu deixar claro que ela tem experiência de venda desse produto, de teste desse produto em outras empresas? E aí, de novo, lembra que a gente falou que vocês podem consultar outras fontes de informação também. Então, o site, então, às vezes, a resposta ali do formulário não está muito boa, mas se vocês conseguem ter evidências no site delas lá, que, por exemplo, tem lá um projeto que elas fizeram com tal empresa, isso também pode ser avaliado dentro dessa questão aqui.
E aí aqui é mais uma questão de sim ou não. Então, se ela demonstrou ter evidências ou se ela não demonstrou ter evidências. Depois, a gente tem qual que é o nível do modelo de negócio apresentado. Então, na hora que ela apresentou lá qual que é o modelo que ela propõe para a Copel, se esse modelo, na concepção de vocês, já está bem definido, então, cara, está redondo, dá para a gente rodar dessa forma, ou se necessita de ajustes, então algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser alteradas, ou se simplesmente não ficou claro isso para vocês, porque pode acontecer, né? Então, de novo, são muitas startups, às vezes ela não colocou ali muito claramente qual que é o modelo de negócio dela para esse projeto da Copel. Veja, se a gente observar lá na CUB, ela disse claramente, né, em uma linha só, vender como serviço e cobrar dessa forma. É né? isso. Ela definiu, né? Está bem definido, é simples, mas está tudo lá. Não é? Exatamente, exatamente. Aí cabe a cada um dos avaliadores achar, pô, será que precisa de algum ajuste? Ou será que eu entendo que precisava fazer? Será que o caminho é esse mesmo? Então, cada um, e é por isso que é legal ser individual, porque cada um vai colocar a sua visão e depois a gente vai ter uma visão do todo. As duas últimas aqui, a próxima é: a solução da proposta está operando e é viável? Então, basicamente é olhar se a proposta já tem um sistema, um produto sendo entregue, ou se ainda não. Então, essa é bem uma pergunta de sim ou não. Eu acredito que todas as startups que vocês vão avaliar vão cair no sim, mas, de novo, a percepção de cada um de vocês, podem ter startups que estejam ali num nível um pouco, vamos dizer, mais embrionário, e às vezes elas conseguem ir falando dentro das respostas dela um caminho, e aí a gente entende que, cara, na verdade não está validado e não está operando. Então, vocês vão ter essa oportunidade aqui também de colocar essas respostas aqui dentro da pergunta. E aí, por fim, dentro desse critério de nível de maturidade, a gente tem a solução apresentada é adequada ao contexto da Copel. Então, vocês vão olhar dentro da proposta ali que eles colocaram como solução, se ela é adequada para a Copel ou não, ou se ela é adequada e precisa de algum tipo de ajuste. Então, de novo, isso tudo vai compor a nota para vocês. Então, se tivesse colocado sim, vai dar 5. Se eu colocar que precisa de ajuste, vai dar 5 também, mas se eu colocar não, vai dar 4. Então, a fórmula que a gente fez aqui, ela vai metrificando todos esses pontos que vocês foram colocando para dar uma nota final. Então, isso daqui vai ajudar a gente a entender esse nível de maturidade da startup. De novo, a gente busca startups mais maduras, tá? Então, esse é um critério bem importante para a gente. Depois, aqui a gente vai ter a constituição e qualidade da equipe. Então, tudo aquilo que se refere ao time que vai estar rodando o projeto, ao time que é fundador, ao time que é de advisors da empresa. Então, ali é a primeira de tudo. De novo, uma pergunta igual lá do começo. Essa parte aqui da dedicação, nesse primeiro momento, a gente não vai avaliar dentro desse formulário. Mas depois, nas etapas de pitch e de bootcamp, essa vai ser uma das principais critérios de avaliação aqui sobre essa questão da dedicação. Então, nesse momento, a gente não vai olhar muito a equipe vai se dedicar exclusivamente a esse projeto, ou elas têm uma equipe grande que pode se dedicar em vários outros. Então, isso a gente não está olhando aqui agora. O que a gente vai olhar nesse primeiro momento é se a equipe tem conhecimentos e habilidades diversificados, então aquela questão de as atividades e o que cada um faz dentro da startup ali, se eles se complementam ou se está faltando algum tipo de skill, algum tipo de habilidade para eles. Então, a gente vai poder responder isso aqui nesse campo. E depois, qual é a sua percepção sobre o conhecimento técnico e experiência da equipe para a realização da POC? Então, a equipe pode ter uma equipe super diversificada, mas na hora que a gente olha sobre a experiência deles para dentro desse projeto, às vezes a experiência é pouca. Então, vocês vão poder responder aqui sobre parcial, suficiente ou insuficiente, tá? Então, vocês vão ter essa percepção também na hora de avaliar, olhando lá a equipe, entendendo o que eles fazem, entendendo o contexto da Copel. Cara, será que essa equipe realmente tem a experiência necessária para rodar isso? Ou ainda falta algum tipo de coisa, né? Então, a gente vai poder responder aqui sobre cada um desses pontos, tá? E aí, por fim, vamos dizer, último critério de avaliação é sobre a experiência prévia com outras grandes empresas, né? Então, a primeira pergunta é: percebo que a startup possui solução já validada ou em validação no mercado? E aí aqui vocês vão poder responder sim, se ela já tiver validação, já estiver vendendo, então ela já é uma startup bem mais madura. Ou não, ela pode estar em protótipo em teste, então assim, você já conseguindo identificar que ela não está ainda no mercado totalmente, então ela ainda está ali numa fase muito de prototipação,
Ou ainda tem um caso, vamos dizer, ainda mais para baixo, que é não validado de maneira nenhuma. Então, startups que estão com um projeto muito embrionário, muito ainda na fase de ideação ali, né, de ideia, de desenho, e essa é uma outra pergunta que desclassifica a startup. Então, se ela não tiver validada, não adianta a gente trazer essa startup para o projeto, né, para dentro do Copel Volt. Então, a gente desclassificaria ela caso a gente tivesse os avaliadores dessa forma entendido com o entendimento que elas não foram validadas ainda. Aqui, se a gente colocar sim ou não aqui em protótipo, vai abrir essas outras duas perguntas, que é: percebo que a startup já se relacionou com empresas de que porte? Então, quando ela coloca lá com quais empresas ela já comercializa, com aquelas empresas que já utilizam o serviço ou o produto delas, a gente vai poder selecionar aqui. Ela se relaciona com empresas de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte. E aí a gente vai poder dar essa nota também. E por fim, a gente tem lá, percebo que a startup possui capacidade de escalabilidade da sua solução. Esse é um outro critério muito importante, da gente entender se ele é um projeto muito, que a gente chama muito de tailor-made, né? Então, tipo assim, ela está fazendo um projeto para a Copel ou é um projeto que realmente tem capacidade de escalar para outros campos, para outras empresas e para outras, até mesmo dentro da própria organização aqui da Copel. Então, a gente olhando para possível produto deles ali, da solução delas, se ela tem escalabilidade ou não, e se a gente ficar em dúvida, a gente pode até colocar aqui um talvez. Um exemplo, talvez, aí, Thiago, é assim, eu atendo, essa startup, ela atende lojas de calçados, por exemplo, né? Ela teria condição de atender os 5 milhões de usuários da Copel? Não é? Uma escalabilidade gigante, né? Essa seria uma análise. Talvez, ela teria condição de crescer e atender um outro grupo, né? Só para explicar o conceito que a gente está usando. Boa, legal. E aí, como eu disse, esse é o último critério que vocês vão avaliar nesse momento. E aí depois vai abrir aqui uma outra janelinha aqui, que é sobre a capacidade de gerar novos negócios com a Copel. Mas esse critério, a gente só vai utilizar eles nas próximas fases, né? Onde a gente tiver um relacionamento mais próximo com eles, já tendo um entendimento mais profundo do que eles fazem e com as áreas da Copel que podem, vamos dizer, se relacionar com essa startup, aí sim a gente vai entrar para esse lado de potencial de geração de novos negócios. Então, a hora que vocês terminarem essa, já vai abrir essa outra caixinha que já vai estar, vamos dizer, com a nota avaliada, porque vai ser default para todo mundo que for avaliado. E aí, aqui no final, então, a gente vai ter a nota final da startup, né? Então, a gente, nesse caso aqui da Accountify, chegamos aqui a 7.2, então essa vai ser a nota final dela. E aí, acho que é legal também, depois que termina, pelo menos é algo que eu gosto de fazer, é dar uma repassada para ver se essa nota aqui de 7.2 realmente ela conversa com o que você sentiu dessa startup, né? Então, putz, será que ficou abaixo do que eu imaginava? Será que ficou além do que eu imaginava? Então, vocês vão poder fazer um pouco desse exercício e dar uma olhada também final em cada um desses, vamos dizer, desses critérios, para ver, pô, eu achei que ela era uma startup que eu estava esperando que ela tivesse uma nota mais alta. E aí, tipo, o nível de maturidade a gente pode ver aqui que está puxando para baixo, né? Então, cara, será que eu fui realmente correto com essas notas que eu dei? E aí vocês vão poder fazer toda essa reavaliação do processo de vocês. E aí, terminando tudo isso, vocês vão salvar esse arquivo, fechar ele e partir para o próximo, tá? E aí, como eu falei para a Fabiana, a gente tem aqui uma outra abinha que a gente deixou aqui, que é para comentários finais. Então, aí vocês vão poder comentar sobre qualquer coisa que vocês achem importante para a gente saber sobre o processo de avaliação que vocês fizeram com essa startup. Então, aquela questão que a Fabiana falou sobre, será que, onde que eu coloco se eu achar que ela tem que ter um outro desafio e não aquele que ele colocou? Ou se eu achar que essa startup é muito boa para determinada área, eu queria já deixar indicado. Então, é um campo bem aberto, não é obrigatório de vocês responderem, é só realmente caso vocês achem que vale a pena colocar alguma coisa aqui que vai enriquecer o processo de avaliação dessa startup, né? Porque depois, o que vai acontecer? A gente vai pegar a avaliação de todo mundo, vai tabular essa avaliação, né? Então, colocar ali numa ordem decrescente, então do maior para o menor, para chegar nas até 30 startups que a gente vai levar por Pitch Day. E aí é legal quando a gente tem os comentários e tudo mais, porque é comum que a gente tenha, por exemplo, empates. E aí, na hora do desempate, a gente tem lá os critérios também, né? Então, já dentro do edital, vocês vão ver lá os critérios que têm mais relevância e qual que são os critérios de desempate. Mas também a gente tem os comentários de vocês para tentar entender quais seriam as startups ideais para a gente levar para as próximas fases, tá? Então, a gente tem esse campo aqui.
Tem um outro campo que eu deixei aqui, que são... Thiago, Oi, a pode Fábio aqui falar. de novo. Pode Deixa eu falar. só mais uma pergunta ali para você. Claro. Da tela anterior ali de teste, de uma das perguntas ali, minha preocupação é assim, ó, por exemplo, se tem uma startup que está propondo, sei lá, uma solução que venha fazer, por exemplo, que eu perceba que ela tem uma integração com o SAP, por exemplo. Ela é um pedaço, né? Então, essa startup, ela se encaixa exatamente nesse pedaço aqui. Eu, como avaliadora, não devo fazer esse juízo de valor se é possível ou não fazer essa conexão aqui com o SAP, ou eu devo fazer esse juízo de valor, porque daí talvez eu não consiga, entendeu? Essa é a minha dúvida, que talvez Legal. eu não consiga fazer esse juízo de valor, do tipo, olha, se tivesse, por exemplo, importa os dados, né, do SAP aqui, daí essa startup consegue fazer essa coisa, nossa, revolucionária e mandar para frente. Legal. Então, eu fiquei um pouco em dúvida, eu acho que talvez até alguma coisa que tem aqui, é uma pergunta que tem aqui para baixo, eu perdi o time, a hora que você falou, eu perdi, mas é uma delas, assim, se ela tem adaptabilidade ou alguma coisa assim. Legal. Tem uma Eu fiquei com pergunta essa aqui, dúvida. Fabi, que a gente fala sobre o contexto da Copel, né? Então, assim, é sobre essa Isso, questão, essa é um mesmo. pouquinho sobre isso, de tipo, Isso. será que ela se encaixa dentro do universo da Copel, né? Porque às vezes ela, de novo, ela tem uma solução muito boa, mas dentro do contexto da Copel, do que eu enxergo, talvez ela não se encaixe, né? Então, e essa é uma pergunta que está aqui para a gente fazer, e aí você pode até colocar, tipo assim, ela se encaixa, ela não se encaixa, ou ela se encaixa com algum tipo de ajuste. E aí você vai conseguir colocar isso também. Então, a gente tem essa, a gente tem, acho que também dentro dessa que você colocou, que é a questão de resolução de potencial problema, né, ou criação de valor para dentro da companhia, então entendimento desse lado também. Então, dentro de todo esse processo, você vai conseguir ter essa avaliação também, e eu acho que está muito ligado a esse contexto da Copel, de como que essa solução se adequa a esse contexto, né? Tá, então beleza. E daí Legal. qualquer coisa também, se a gente não E aí, souber qualquer coisa... nem falar que necessita de ajuste, a gente também da mesma experiência, a gente utiliza aquele campo para dizer assim, olha, eu acredito que sim, ou acredito que não, porém, tem um ponto ali que a TI, de repente, deva avaliar Isso, pode ser. nesse sentido, né? Exatamente, Tá, exatamente. Então você tem um comentário aqui, putz, lá na questão do Q19, por exemplo, eu coloquei sim, mas eu acho que tem algumas ressalvas que seriam importantes a gente colocar. Então, todo esse campo ali de comentários finais ajuda a gente nesse entendimento, tá? Beleza, valeu. Boa. E aí aqui só queria mostrar para vocês também, então aqui a gente tem todos os critérios, tá? Então, quais são os 6 critérios aqui, os 7, né? Porque esse último a gente não está avaliando, mas os 6 critérios que a gente está vendo nessa parte, e qual que é a justificativa de cada um, tá? E aí, aqui também, depois para vocês fazerem aquela, vamos dizer, reavaliação para ver se a nota de vocês foi boa, ou se deu certo ou não, ou se foram muito rigorosos ou pouco rigorosos, também tem uma parte aqui que dá para vocês darem uma olhada, que aqui na parte de critérios, a gente colocou, então, o inadequado, então o que seria extremamente inadequado para o programa, então o que seria critério eliminatório, então naquilo que a gente viu de aderência da proposta, então se não encaixar em nenhum, então está aqui a justificativa do porquê que ele é inadequado, e depois tem até aqui por notas, então, por exemplo, aqui nessa avaliação a gente deu aqui a nota de maturidade, nota 5, então no critério do que a gente colocou aqui como que a gente entende de maturidade, a gente vai estar aqui dentro dessa linha aqui do bom, né? Então, que é uma nota de 5 a 7. Então, o que responderia dentro desse critério de maturidade uma nota 5? Então, é uma startup que demonstra ter boa experiência tecnológica ou mercadológica no setor, que apresenta da proposta e o produto, e uma solução capaz de operar viável e com modelo de negócio planejado. E aí, então, vocês vão poder pegar essa nota que vocês colocaram ali e ver se ela está refletindo sobre o que a gente entende que seria uma nota boa para dentro desse critério. Então, dá para vocês fazerem também essa própria autoavaliação da avaliação das startups que vocês forem rodar. Eu acho que, assim, e aí aqui também tem um negócio bem legal que a gente vai ter para cada um, que é como se fosse um mapinha ali dos pontos fortes e fracos dela, então também vai autogerando aí para vocês, a gente vai usar isso daí mais para frente também para outras coisas. Mas no geral, pessoal, o contexto é esse. Então, vocês vão ter as startups, vão ter as fichas delas, vão ter as informações ali, vídeos e as respostas que elas colocaram, e vão ter essa ficha aqui para responder as perguntas que vão dar as notas para os critérios de avaliação que a gente colocou para essa etapa de formulário. Thiago, manda. Eu gostaria de comentar. Normalmente, a gente tem uma percepção, né? A gente percebe as coisas, né? Uhum. E a gente poderia falar assim, o que você acha? Eu acho que esse aqui é bom, acho que aquele lá
é ótimo e vai fazer uma certa composição. Essa ferramenta, ela tem por objetivo gerar números que vão convencer a percepção, né? Por vezes, a percepção pode ser tão forte que convence os números. Então, a gente tem que olhar novamente e ver por que a nossa percepção está tão longe do número. Tá? Então, essa é uma recomendação. Ninguém aqui, né, até um colega que me chamou aqui no chat particular, ninguém aqui fez essa atividade antes. Né? Todos nós estamos fazendo pela primeira vez, mas todos nós conhecemos a Copel, todos nós conhecemos o mercado, todos nós conhecemos aquilo que a gente trabalha. Né? Portanto, nós somos as melhores pessoas para fazer essa avaliação dentro do contexto da Copel. Tá? Então, fiquem tranquilos, aqueles que não estão, fiquem tranquilos que nós somos os melhores para fazer esse trabalho. Isso. E eu acho que dentro dessa fala também, é claro que tem peso, a gente está avaliando e tudo mais, mas lembre que é um conjunto de pessoas que vai estar avaliando, né? Então, vão muito pelo aquilo que vocês sentiram e que vocês conseguiram identificar da proposta da startup, né? Então, porque a nota, elas vão sendo balizadas entre todo mundo que vai estar avaliando. Então, não é porque você deu uma nota 7 que essa startup vai ser uma nota 7, né? A gente vai ter as outras pessoas que vão estar colocando a nota delas ali também, então vão dar vamos dizer, um pouco mais de equalidade para esse processo e que vai ajudar nesse caminho. Então, assim, eu acho que é um momento também, acho que vai ser legal para vocês, e pelo menos eu acho muito bacana a gente pegar projetos e avaliar, porque tem muita coisa diferente e propostas muito bacanas para serem vistas, então acho que vai ser um momento também enriquecedor para a jornada de vocês aí como pessoas, como funcionários, como gestores e por aí vai. Então acho que vai ser um momento bem interessante aí da rotina de vocês. E aí, só relembrando e caminhando aqui para o final. A gente precisa, então, finalizar essas avaliações até o dia 22, então a gente vai disponibilizar para vocês essas pastas das avaliações, então com a ficha de inscrição e com esse formulário aqui de avaliação em Excel, então a gente vai fechar tudo bonitinho para vocês. Então é importante que a gente finalize até amanhã toda a questão lá dos desafios que vocês têm mais proximidade, para a gente poder fechar realmente todo o corpo de avaliação, para na segunda-feira a gente vai enviar para vocês todos esses acessos, tá? E aí vocês vão já poder começar, e aí depois para vocês devolverem, também eu coloco lá no e-mail, como eu falei, eu estava planejando a gente fazer tudo via Google Drive, né? Então vocês já sobem lá o arquivo, eu sobo o arquivo, e depois vocês colocam o que vocês já estavam, o que vocês avaliaram. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Caso a gente mude para o Teams, como foi a propósito do Diego, a gente coloca lá e se adequa dentro dessa, vamos dizer, dessa mensagem que a gente vai fazer para vocês na segunda, mas fiquem tranquilos, vai ser uma coisa bem fácil, bem simples de ser feita. A única coisa que eu, de novo, bato aqui no martelo sempre tenham em mente quem vocês estão avaliando e quem que é essa startup, né? Para a gente não correr o risco de estar avaliando a startup errada e colocando as notas incorretas aqui para elas. Então, essa precaução é importante e tentem diluir ao longo dos próximos dias o processo de avaliação de vocês, porque vai ajudar muito nisso de vocês entenderem o que vocês estão fazendo e ver se vocês realmente estão sendo justos ou estão sendo muito severos ou a nota está sendo correta ou incorreta. Então, se a gente deixa para fazer tudo de uma vez, acaba sendo um pouco mais complicado. Eu acho que do meu lado era isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais dúvidas. Oswaldo quiser colocar alguma coisa, acho que agora é o momento. Acho que não, da minha parte, não. Quando que vocês vão enviar mesmo, Thiago? Segunda-feira. Segunda-feira ali, pela parte da manhã, a gente tem uma última reunião ali às 10 horas da segunda-feira aí com o time para a gente fechar todo esse material. Então, eu acredito que por volta do meio-dia na segunda-feira eu já estou enviando para vocês os caminhos, tá? Tiago, tem uma mensagem aqui da Érica. A gente está com bastante gente na reunião, mas as pessoas não assinaram a presença. Tá bom? Então, pessoal, por favor, assinem a presença ali para que possa contar aí para vocês, né, esse tempo ali como treinamento, tá bem? Boa. E a gravação também a gente vai mandar, tá, Oswaldo? Assim que eu terminar aqui, aí eu mando o link para vocês e aí vocês podem compartilhar também para quem não conseguiu ficar até o fim ou que não pode estar presente. Bem. E, de novo, qualquer dúvida, estamos à super disposição de vocês. Vamos já ver, Oswaldo, essa questão da criação do grupo lá do WhatsApp, se a gente vai fazer dessa forma, que a gente já começa a conversar também e já trocando algumas figurinhas, algumas ideias. E, de novo, espero que seja um momento prazeroso para vocês de
novas descobertas e coisas novas aparecendo. Então, acho que vai ser bacana. Boa? Perfeito. Boa. Show de bola. Então, Falou. perfeito, gente. Muito obrigado e a gente se vê, hein? Boa sorte aí para todo mundo. Estamos juntos. Valeu. Até mais. Um abraço, até mais. Valeu, grande abraço, pessoal. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado, um valeu. abraço. Valeu, tchau. Fergotti.